Fala investidor, para você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like ou de mandar um e-mail para nossa equipe no atendimento@luizout.com. Vamos ter prazer em receber o seu contato. Gente, hoje o nosso tema é sobre fundos internacionais e BDRs. Eu tenho certeza que você já se perguntou sobre esse tema, sobre qual desses é melhor para o seu investimento, para quem quer investir lá fora, né? Então, confere o conteúdo após a vinheta. Vamos lá, investidor. Para você que ainda não conhece o nosso site, acessa aqui pelo link o investidorindependente.com.br. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo educacional e notícias atualizadas sobre o mercado financeiro. Gente, hoje o tema está ligado ali meio que à renda variável, não tão direcionado ali, concentrado em renda variável, porque dentro dos fundos internacionais você tem fundos que investem em ações lá de fora, dólar, índices, renda fixa lá de fora, como é o caso do Pinco. Nós até temos aqui uma live realizada com a equipe de gestão do Pinco. E tem também as BDRs. As BDRs são as Brazilian Depositary Receipts. O que é isso, Luiz? Nós temos as ADRs, American Depositary Receipts, que são o quê? Ações brasileiras sendo negociadas na Bolsa Americana, por exemplo. Você tem Petrobras, tem Itaú, tem XP Investimentos sendo negociadas lá fora. E você tem aqui no Brasil as BDRs, que são o quê? Ações de empresas americanas sendo negociadas no Brasil. Sim, você consegue comprar ações BDRs, né, de ações americanas, norte-americanas, sendo negociadas na B3. Olha só, Luiz, não sabia, que legal. Qualquer um pode comprar? Sim, qualquer um. Fez cadastro na corretora, tem cadastro, tudo certinho, documento, transferiu o dinheiro para a corretora, está disponível, o HB está aberto, digitou o código certinho, você consegue investir numa Apple, consegue investir numa Netflix, numa IBM, numa Berkshire Hathaway do Warren Buffett. Olha que legal, você consegue. Ah, Luiz, e liquidez? Liquidez aí é discutível. Algumas BDRs possuem boa liquidez, outras, infelizmente, possuem uma liquidez mais baixa, mas você consegue se posicionar na compra. Desde que você não ligue para spread, liquidez na sua entrada, se você for segurar por um prazo de 6, 7, 8, 12 meses, ou que seja 2 anos, aí é bem tranquilo, porque o seu horizonte é mais lá na frente. Se for para você realizar um trade de curtíssimo prazo, daí eu já não recomendo, tá? Qual que é a questão aqui, Luiz? Entendi, tem os fundos internacionais, fundos que investem em ações de empresas americanas, japonesas, europeias, enfim. Temos também os fundos internacionais que investem em índices, em tesouro direto, em renda fixa do mundo inteiro. E temos as BDRs que investem ali, que são basicamente um espelho das empresas americanas. Legal, Luiz, eu tenho um perfil conservador, daí já não tem nem discussão, não precisa nem de você olhar para as BDRs, porque por natureza elas já possuem ali um perfil mais agressivo. Ah, Luiz, e ETF que investe, que basicamente simboliza, né, espelha um índice lá de fora, vale a pena? Também não, porque se o seu perfil for agressivo, é interessante, caso você queira se livrar do risco Brasil, você buscar fundos internacionais que investam aonde? Em renda fixa. Vai ser um rendimento médio, mas vai ser algo interessante que vai gerar a segurança que você está buscando. Ah, Luiz, eu tenho um perfil moderado agressivo, aí já é uma outra história. Nesse sentido, você pode sim optar pelos fundos internacionais que investem em ações ou índices, enfim, ETFs lá de fora, ou você pode optar pelas BDRs. Mas qual que é o divisor de águas, Luiz? Para eu optar um em detrimento do outro, tempo disponível. Se você tiver disponibilidade de tempo e acesso a informações específicas, setoriais ou da empresa em si, ou se você, por exemplo, mora nos Estados Unidos, tem dinheiro no Brasil, ou se você mora no Brasil, mas tem tempo disponível para analisar aquela empresa, aquele segmento, ou tem acesso a informações, relatórios atualizados daquele segmento, daquela empresa lá de fora, daí você pode optar pela BDR, porque você tem tempo e tem conhecimento e tem informações que vão te auxiliar nessa questão. Se você não tem nenhum desses que eu mencionei, ou um e não tem um outro, daí já complica um pouquinho mais. Você simplesmente investir em BDR para você chegar no bar, na conversa com seu amigo, com seu cunhado, com seu parente, para simplesmente falar, não, eu invisto lá fora por meio das BDRs, não vale a pena. O risco que você vai assumir é muito alto e eu não recomendo.
recomendo. Eu não acho interessante, tá? Você pode até fazer, mas eu não acho interessante. Ah, Luiz, tá, eu reconheço, eu não tenho tempo, não tenho interesse, mas eu me sinto um pouquinho inseguro com o risco Brasil. Eu tenho que ir para BDR? Não, aí você pode sim optar pelos fundos internacionais que eu mencionei. Pode ser os fundos que operam índice, pode ser as ETFs lá de fora e pode ser os fundos internacionais que justamente operam ações lá de fora. Pode ser as mesmas que eu acabei de mencionar. Apple, Netflix, Google, enfim, IBM, Microsoft, qualquer uma delas. Porque a gente que está aqui dentro do Brasil, a gente tem aquela tendência a olhar para empresas lá de fora como se elas fossem muito superiores em comparação com as do Brasil. Até pode ser que seja em algum sentido, mas não em todos. Mas os gestores de fundos internacionais já olham para esse tipo de empresa lá de fora com um pouco mais de frieza, com um pouco mais de análise quantitativa, qualitativa também, mas mais quantitativa, para ver se realmente vale a pena, sem emoção. E assim, o que presta, está na carteira, o que, vamos falar assim, não prestaria, não serve, não está em carteira. E nos fundos internacionais, obviamente, ele vai ter o que realmente tem uma maior probabilidade e tendência a se valorizar. Vamos lá, vamos ratificar aqui novamente, Luiz. Eu quero me livrar, primeiramente, para você investir em BDR ou fundos internacionais. Não pode ser o cara da modinha, não pode ser porque você ouviu do seu vizinho, do seu amigo, viu no YouTube. Não é por causa disso que você tem que investir nesse segmento, é porque você quer se livrar do risco Brasil, tá? Quer mitigar um pouquinho do seu risco e jogar para o mercado internacional. Ótimo, eu sou esse cara. Luiz, agora, eu tenho tempo de analisar, buscar, gosto de fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho prazer em fazer isso. Então, você pode sim analisar, buscar informações da empresa, enfim, e operar por meio das BDRs. Ah, Luiz, eu sou esse cara, quero investir lá fora, quero mitigar o meu risco, porém, não tenho tempo nenhum, né? Eu só tenho medo da situação, Brasil e tal. Aí não tenho o suficiente para mandar o meu dinheiro lá para fora. Por quê? Enviar o seu dinheiro lá para fora tem um custo, tá, gente? Por banco, corretora, instituição financeira, enfim, fundos exclusivos tem um custo e é elevado. Os fundos internacionais e as BDRs facilitam isso aí para você, porém, nos fundos internacionais você tem uma diferença que é o quê? O gestor selecionando as ações das empresas que vão compor ali a carteira. Então, você tem basicamente um gestor trabalhando para você. Ah, Luiz, eu sou agressivo, eu tenho tempo, mas esse aqui tem um gestor para mim, por que eu vou gastar o meu tempo mesmo gostando? Primeiro que você gosta, tá? Isso aí já justifica qualquer coisa, mas, querendo ou não, a BDR sozinha, de uma empresa bem selecionada, ela tende a cair bastante, mas ela tende a subir bastante. Muito mais que um fundo internacional, dependendo da empresa selecionada. Por quê? Um gestor de fundo internacional, é lógico que ele vai buscar rendimento para os seus cotistas. É claro, ele vai ganhar mais com isso, mais cotista, uma cota mais do seu fundo mais caro, enfim. Só que, além disso, ele vai buscar estabilidade. Por quê? Fundos possuem milhões, bilhões, alguns deles possuem trilhões sob gestão. Então ele não assume um risco muito alto e está corretíssimo de fazer isso. Então ele vai buscar o quê? Rentabilidade com estabilidade. Nas BDRs você pode, apesar de ter uma liquidez mais baixa, você vai buscar mais rentabilidade com nem tanta estabilidade. Então use esse filtro para você se identificar e colocar ali na sua carteira o que for mais interessante de acordo com o seu objetivo, perfil e tempo disponível, tá? Não se esqueça disso. Esse aqui foi o nosso vídeo sobre BDRs e fundos de investimento internacional. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a se identificar e ter aquele estralo na sua mente. Não, esse aqui é para mim. Não, esse aqui definitivamente não é para mim. Ah, esse aqui não é para mim. Eu gostei mais desse por causa disso, disso e disso. Espero que eu tenha conseguido contribuir com você na identificação do que seria mais interessante para o seu portfólio, para a sua carteira. Dúvidas? Manda um e-mail para a gente no atendimento@luizout.com. Vamos ter prazer em te ajudar. Um grande abraço. Vejo você no próximo vídeo.